Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 18º episódio Mulher Mais Podcast, porque a experiência é a sua melhor essência. Meu nome é Mariane Baldei, sou host deste podcast e também designer de calçados e acessórios da marca Bebrand, @Bebrand Loja lá no Instagram, e o meu pessoal, mari.baldeis. Para quem gosta de sapatos exclusivos e um sapato diferenciado, eu sou a designer e posso falar com toda certeza que vocês vão adquirir o que há de melhor em calçados. E o da Bebrand, que é a marca que eu tenho certeza da fabricação e da qualidade dos produtos. E da diferenciação também, porque os sapatos são feitos exclusivos para a marca. Gente, nosso assunto hoje... peraí. Só um momentinho que ainda tem a vinheta. Não posso esquecer de pedir para vocês deixarem seu like, compartilhar esse conteúdo feito com muito carinho e também se inscreverem no meu canal. E ativar esse sininho aí em cima, gente, porque todas as vezes que aparecer... que a gente gravar e colocar no ar um episódio novo, vocês serão avisados de primeira mão. E eu tô assim animadinha hoje, eu tô até tomando um vinho, porque nosso bate-papo hoje é sobre terapia sexual, a gente fala sexologia, né? Tudo que envolve sobre esse tema. E nós vamos falar hoje com a Luísa Miranda. Ei, que Tudo coisa bom, boa. Luísa Miranda? Tudo jóia, que prazer, que delícia estar aqui. Obrigada por esse convite e obrigada por me trazer essa oportunidade de falar de um tema tão gostoso que é difícil para alguns, né? Bastante difícil, né? Eu adoro falar desse tema, porque eu acho que é um tema, é meio tabu para muita gente, mas eu nunca enxerguei isso como tabu. Eu sou meio liberada, libertina, como é que fala? Safada. Safada é ótimo. A host desse podcast, hein, gente? Mas, dando continuidade, gente, vamos falar. Eu quero saber, Luísa, qual que é a diferença entre sexologia e sexualidade? Legal. Começar pelo começo, né? É sempre instrutivo esse podcast, como vocês sabem. Quando a gente vai falar da sexualidade, a sexualidade, na verdade, é um composto de várias coisas. Então, eu digo também que é uma soma da nossa cultura, dos nossos fatores emocionais, psicológicos, fisiológicos, e que tudo isso está muito conectado e faz com que a gente desenvolva e vá construindo essa sexualidade também com tantas coisas que vão influenciando quem nós somos, né? Sim. E aí, a terapia sexual, na verdade, ela vai trabalhar justamente todas essas variáveis para que o sujeito que chegue até mim, ele entenda por que que ele é daquela forma, por que que ele se sente da forma como ele se sente, por que que ele gosta dele, por que que ele não gosta, por que ele tem as certas inseguranças na vida sexual ou fora dela. Porque Sim. Também isso é uma dúvida muito comum, assim, Luísa, minha vida sexual é boa, eu preciso de uma terapeuta sexual? Né? É uma dúvida. E eu acho que todo mundo precisa de terapia sexual, É uma dúvida, né? aí, exatamente. Às vezes a gente acha que não, mas tem muitas coisas que, dependendo da relação quando você tem, que pode te trazer para um âmbito feliz ou não, né? Exatamente. E aí, quando a gente vai falar dessa sexualidade, né, dessa coisa fisiológica, emocional, cultural e social, obviamente, não tem como a gente considerar a questão de como o que é bom e o que é ruim também vai se mudando com o tempo. Então, por exemplo, hoje eu tô com 34 anos. Durante muitos anos eu me baseei em como ser mulher de acordo com valores que na época da minha mãe, que tem o dobro, né, da minha idade, era considerado ok. Era considerado saudável, era considerado talvez o melhor. Mas as coisas mudam. E quando a gente considera essa coisa cultural e sexual também... Porque quando a gente fala de comportamento e tudo isso que acontece na nossa cultura, é impossível essas coisas não afetarem a gente. Não, então a gente tem as músicas, os filmes, as séries da Netflix. É impossível, como eu falei, né, a gente não ser de alguma forma afetado sexualmente, ou a forma como a gente se manifesta no mundo, tem jeito, né? Você vai ver um filme assim mais
Quem que não fica motivado? Quem que não se sente, né? Se aquilo te toca, ou se... tem todo uma engajamento, né? Vamos dizer assim, por trás disso tudo. E hoje, assim, hoje a gente tem várias ferramentas, né? O próprio Instagram, Facebook, Twitter, enfim, que trazem muitas informações hoje, diferente de vários anos atrás. As pessoas falam muito mais abertamente sobre sexo hoje Sim. do que antes. Hoje o sexo talvez já não seja mais esse tabu todo, né? Tanto que a minha mãe, quando a gente conversava alguma coisa, falava alguma coisa mais assim, ela, que é isso? Não se fala isso. Então, assim, pra época deles, eu acho que eles nem sabiam o que era um tesão, uma coisa assim. Se vivia muito, mas se pensava pouco sobre isso, né, talvez. Que o sexual, e é isso aí, né, a sexualidade, a gente fala da sexualidade humana que vem de todos esses fatores. Mas o sexual tá dentro de nós. Então, imagina, os nossos pais, avós, ou os próprios homens e as mulheres vieram de uma educação ou uma falta de educação que a conta chega também, né? É verdade. Nos casamentos que não são, às vezes, tão saudáveis, no amor próprio, que a gente chama de amor próprio, mas às vezes é uma terceirização de amor, né? Sim. Que a gente aprende muito a ser reconhecida ou ser amada por dar ao outro o que ele quer. E isso no sexo não é diferente. É verdade. Então a gente está tendo só hoje... em agradar o outro, né? Exatamente. Não a gente mesma. E assim se vivia, né? Exatamente. Essa coisa, por exemplo, né, das esposas serem casadas com os maridos e terem que colocar, às vezes, um lençol entre eles, né? E aquele buraco. Sim. Porque o único contato que eles tinham era entre a genital. E as nossas avós, na verdade, assim, né? A minha avó viveu isso. Então é muito recente. Elas chegaram, você acha que naquela época as pessoas sentiam prazer? De alguma forma? De alguma forma, sim. Porque Pro homem é muito mais fácil do que pra mulher, né? É mais fácil, mas a gente precisa considerar essa coisa também da cultura e de como as coisas se tornaram como elas são. Então, esse prazer masculino, ele também sempre foi muito reforçado culturalmente. Então, você imagina, desde sempre os homens tiveram esse papel de não agora, que a mãe, né, vai ter um filho, que ele vai ser o pegador, que o pênis dele é sinônimo de ele ser um homem que vai ter parceiras ou não. Então ainda existe essa questão muito forte, principalmente e infelizmente do lado muito materno, de como esse rapaz ou esse menino vai se desenvolver socialmente também, sabe? Sim. Eu, por exemplo, tenho um paciente que ele se sente com um pênis pequeno, abaixo da média, que seria considerado, né, 13, 14 centímetros, ele ereto. Ele fala que ele tem um pênis pequeno e que ouviu na família dele, dos pais, quando novo, aquele comentário de, nossa, nosso filho tem pênis pequeno, como é que vai ser agora? E ele já cresceu com trauma também. Exatamente. Né? Além de ele ter nascido com algo ali que ele não pode mudar, ele ainda tem a insegurança enraizada nele, talvez de não ser um homem bom o suficiente nessa nossa cultura. Isso é muito doloroso. Porque como é que a gente muda isso, né? Assim como pra nós. E a pessoa cresce complexada, né? Vira um homem complexado. E para esse homem, talvez, ter as relações dele é muito mais complicado. Sim. Não é à toa que é isso. Já existe um bloqueio ali. Exatamente. E aí a gente associa muito essa coisa do pênis, por exemplo, do tamanho ou dessa virilidade, com a impotência, né? Ou a potência. Então, às vezes, o homem chega no meu consultório com uma impotência física, que nada mais é resultado de como ele, homem, se sente impotente socialmente. Entendi. Então é uma relação muito... Gente, o que os pais fazem com a cabeça dos filhos, hein? E a gente acha que não. Muda, eles são capazes de já dizer ali no início como vai ser a vida daquela pessoa. Pela forma como ele cria... A pessoa já assimila aquilo e a vida dele vai ser daquele jeito. Assim como pra nós, eu vejo, por exemplo, hoje a minha mãe ainda me chama de princesa, porque eu tenho um ranço dessa palavra de alguma forma, porque eu vim da década de 80, né, 90, então essa coisa da princesa da Disney ainda estava crescendo muito. Hoje a gente tem esse modelo mais atualizado, em que essa princesa, ela
de fato empoderada. Ela não é refém de um sistema. Sim. Mas ela luta por ela mesma e não só por um príncipe. Sim. Mas a minha juventude e a minha infância foram todas baseadas nisso também. Eu acho que eu sou essa princesa nova, e, apesar de ter mais Aham. idade, mas eu acho. Não, mas hoje... Essa coisa do empoderamento sempre foi, assim, eu nunca deixei que mandassem em mim, sabe? Assim, tipo, não é mandar, é fazer com a minha vida o que as pessoas gostariam como ela fosse. Eu sempre fui meio ovelha negra, meio... Nunca admitiu que tivessem controle sobre você, né? Não. É engraçado isso, né? Que bom. Mas eu Mas percebo... existe muito choque com relação a isso. Sim, exatamente. É isso, né? O custo que isso tem socialmente de valores que a gente carrega com a gente. Porque é lindo, as pessoas vendem esse lugar hoje de não ser empoderado, o quanto isso é maravilhoso. Mas é difícil no dia a dia, porque você também... Muito. Existe o outro lado da sociedade em não aceitar muito bem esse lugar que a gente quer ocupar hoje, né? Com certeza. Porque é tirar outras pessoas Querem do conforto cortar suas delas. perninhas. Estão sempre querendo cortar suas perninhas. As asinhas ou cortar tudo, né? E aí, quando você se sobressai, alguma coisa gera um certo impacto, inclusive na sociedade por um todo. Exatamente. Então, quando eu explico um pouco, voltando a essa coisa do que é sexualidade, é a voz que a gente também ocupa socialmente. É o lugar no mundo. Eu me sinto bem, eu gosto de quem eu sou, que roupa que eu vou usar, que bota que eu vou colocar hoje, para que aquilo represente como eu tô me sentindo. E a gente e tudo isso também é um avatar, né? Eu brinco muito com meus pacientes que a gente pode se divertir e trazer muito o lado lúdico para essa coisa nossa da vestimenta, né? A gente pode ser quem a gente quiser, a gente pode ser princesa se a gente escolher, e não porque querem que nós sejamos. A gente pode ser selvagem porque a gente escolheu esse lugar, e não porque os homens rotulam que a gente tem que ser. Né? Exatamente. Mas é tão empoderador quando a gente escolhe isso a nosso favor. E não quando as pessoas dizem que se estivermos naquele lugar, a gente vai obter outras coisas através disso, sabe? É um estilo muito próprio de cada um. Eu tenho meu estilo totalmente próprio. Eu só consigo fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. É engraçado. Olha só. É lógico que você vai aprimorando, você vai, né, você começa a estudar, você começa a ver o que é melhor, né? A gente erra muito, é lógico, né? Não adianta a gente bater numa tecla e achar que é, e não é, né? É um amadurecimento, né? É um amadurecimento. É uma escola, sempre, sempre. Mas me fala aqui, quando uma pessoa decide procurar um sexólogo para resolver esses percalços da vida? Percalços. Normalmente, meus pacientes, eles buscam terapia, assim como para sexualidade, como para psicoterapia. Mas como eu atendo muito isso, as pessoas normalmente me procuram quando o buraco tá bem mais embaixo. Então, assim, Luísa, eu não transo com a minha esposa há meses. Ou há anos que eu tenho um problema disfuncional e eu tenho receio de compartilhar isso com alguém e às vezes passa 8 anos com um problema. Ou relacionamentos que podiam ter, às vezes, resolvido quando aconteceu e que a gente acha que a gente vai dar conta e às vezes a gente não dá, porque a gente não tem que dar conta. A gente também, eu vejo muito hoje isso. Mas é difícil a pessoa ir buscar um sexólogo. Sim. Ele procura um psicólogo porque ele acha que ele está com algum problema. Exatamente. Tem uma amiga que me perguntou isso num evento e é muito louco, porque assim, na prática, essa escolha se separa em ser louco ou ser broxa. Porque às vezes é assim que a sociedade te vê. Se eu vou num psicólogo, eu sou louco. Se eu vou num sexólogo, eu sou broxa. Mesmo que você esteja ali buscando uma melhoria sexual e você não tenha necessariamente muitos problemas, as pessoas vejam, não tá dando conta. É verdade. Aí é tudo meio camuflado, né? Exatamente. E aí entra muito dessa hipocrisia social também, em achar que... Mas quando a pessoa chega a procurar um sexólogo, ele vê melhoras na vida dele? Sim. Ele passa a enxergar de outra forma, né? Eu busco muito, assim, até porque como as pessoas veem esse lugar tão difícil, né, de falarem sobre elas mesmas, de falarem sobre questões do tipo, homens héteros que são casados há muitos anos, que se percebem com vontades e curiosidades em relação a outros homens. De me falarem, Luísa, eu gostaria muito de sentar num pênis ou de chupar um homem.
E eu fico, nossa, gente, que incrível é pra mim ser a pessoa que ele confia pra estar falando aquilo em voz alta. Eu acho isso tão incrível. Porque talvez em nenhum outro lugar do mundo ele consiga ter consiga esse dizer espaço. isso. E às vezes vive dentro de um casulo sem nunca expor isso também, né? Sem colocar isso para fora, né? Exatamente. E ele vive infeliz. Ele vive incompleto. Porque talvez seja isso. Porque ele tem que seguir um padrão que a sociedade ou a família impuseram para ele. Exatamente. Exatamente. E é isso, né? Mais uma vez, quando a gente fala de terapia sexual, é para trabalhar todo esse movimento que a gente às vezes não consegue acompanhar. É isso, hoje a gente fala de pessoas bi, pessoas não binárias, travestis, E existe trans. o preconceito também ainda demais, né? Lógico. Sim. E eu entendo que às vezes é difícil da pessoa compreender tudo talvez, isso. Mas é aquilo. A partir do momento que a informação chega até nós, e a gente tem hoje não só, mas vários lugares que falam sobre isso, não aprender talvez também seja uma dificuldade da pessoa em perceber aquilo como uma possibilidade. E ela se sente ameaçada pela possibilidade, né? Exatamente. Mas a pessoa, quando te procura, é isso que eu queria. Eu tenho muita essa curiosidade. A pessoa nasce assim ou ela se torna assim? Ela se torna. Porque, né? assim, a gente tem, de novo, a cultura. Digo, da sexualidade. Então, ela vai sendo construída, não tem como. E aí, até tem a ver com uma Ela questão tem uma da. idade que ela faz uma opção? Não. Não Não. funciona assim. Não. Porque tem vários fatores na nossa vida que vão influenciar negativamente ou positivamente para isso. Então, por exemplo, antigamente, né? Até usar esse termo é meio doido. Mas há uns 20 anos atrás, você chegar para uma pessoa falar que você era bissexual, talvez, até pela quantidade de informação que a gente tinha sobre aquilo, faria várias famílias ficarem muito mais horrorizadas do que talvez hoje. Aham. Por conta da informação e do conhecimento que a gente faz através disso. Porque é uma ignorância também. Pensarmos que o ser humano, que é múltiplo, complexo, vai ser tão linear assim. Certo. Então, assim, a nossa sexualidade vai sendo construída. Então, essa de... eu sou uma mulher cis, por exemplo. Aham. O fato de... Esse papel na sociedade de mulher, ele é construído. E ele é tão construído que, em várias culturas diferentes, ser mulher é ser algo diferente. Sim. Se fosse biologicamente igual para todos os seres, não teria mudança. A cultura não influenciaria quem seríamos. Entendi. Mas não tem como. É o ovo ou a galinha, não tem como saber quem veio primeiro. Aham. E a pessoa vai se descobrindo também, né? Sim, sim. Pela Isso vivência, pelas experiências. Exatamente. Inclusive, o que é considerado isso? Pulsão ou perversão para aquela sociedade também vai possibilitando ou não comportamentos sexuais novos. Porque a gente tem que entender que, às vezes, esse comportamento de ser homem, ser mulher e ser hétero, ele é quase que cultural, social, que entra numa política aí também. De gênero, de identidade, de questões ideológicas, que vai mexer em muitas Mas hoje coisas, em dia, né? eu vejo assim, mesmo nas escolas, os adolescentes pregam muito essa liberdade sexual. Que não teriam que ser... Eu sei porque mães de amigas falam, eu vivenciei isso de alguma forma também, que não existe essa coisa. Por que foi especificado que homem tem que ficar com mulher e mulher tem que ficar com homem? Os adolescentes hoje pregam isso. Sim. Que existe uma liberdade sexual. Que eles podem ficar com homem ou podem ficar com mulheres. Eu acho que isso aí, eu acho que daqui a uns tempos vai ser assim. Sim. Mas é curioso, porque quando a gente fala de história, a gente vê isso que a gente está vivendo se repetir em outros momentos. É como se fosse uma espiral, né? Né? Ela vai mudando, mas eu estava lendo um artigo esses dias que fala que existiu. Sempre existiu. Sempre foi assim. Talvez Desde que agora tenha vindo mais à tona. Sim, e a gente está começando a separar de alguns anos para cá, e a sexualidade é um pouco disso, de sexo por reprodução, por sexo pelo prazer. Sim. Isso é um marco muito grande, né? A gente Muito. principalmente para a mulher. E aí vem essa questão dos papéis. Como assim a mulher que antes só podia ter filho,
Porque a coisa dos filhos era importante antigamente para a questão das terras, né? Quando você ocupava terras, você precisava de uma família e que tivesse o mesmo DNA para você lutasse contra outras pessoas. E Sim. você sabia que o filho era seu ou não para lutar contra a favor de você pela mãe. É a única forma que a gente tem de saber. Então, tirando esse direito de ir e vir da mulher, foi uma das únicas formas de eles saberem como controlar a questão da gravidez, É né? verdade, é O verdade. que Você vê que é mantiver... cultural, né? É tudo muito. E o que se mantém hoje, uma das coisas que tira a liberdade da sexualidade da mulher é a maternidade. Que é muito cristã também, É verdade. né? Então vem muito desse homem que fica na rua e a mulher em casa, sem energia pra quase nada. Muito, às vezes nem pro marido, quanto mais pra ela. É verdade. É muito difícil eu na clínica trabalhar a sexualidade das mães, porque a gente basicamente trabalha muito a culpa. A culpa. A culpa de ter prazer, a culpa de tirar um tempo pra ela que não seja pro filho. Você sabe que tem mesmo? Toda mãe tem essa culpa. Olha aí. Eu sempre me sentia, porque eu sempre trabalhei demais, mesmo quando bem mais nova. E eu tinha essa coisa da culpa porque eu não tinha muito tempo para. Aí meu filho vivia com babá, quer dizer, estava sempre comigo, ela trazia e tudo. Mas a gente sempre tem uma culpa. Por mais que você se dedique, por mais tempo que eu passasse, a gente se sente culpada. É muito engraçado isso. Pois é, e aí é que tá, a gente nasce com essa culpa. Não. Exatamente. Então, muito do que eu trabalho e trago para o consultório são esses questionamentos. Por que você não sente prazer? O que é o prazer? É trazer para o presente muitas coisas que a gente tem como... e viveu muito tempo ali trazendo como algo que fosse muito importante. E a base... Mas a base das coisas também vai sendo ressignificada com os anos. Então, o que é amor também está mudando. O que é prazer, É verdade. o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ter uma relação saudável. É verdade. Eu acho que hoje as mulheres, elas colocam mais isso para fora, né? Elas não aceitam sexo por sexo. Assim, não tô falando, não tô generalizando. Mas uma boa parte hoje faz o sexo porque ela sente prazer pelo sexo. Não por ser uma coisa mecânica, por ser uma obrigação, porque está casada, né? Isso. E aí, respondendo também, é nessas horas que as pessoas devem me procurar. Quando algo na sexualidade delas a faz sofrer. Luísa, eu não tô me sentindo mais pertencente a um lugar que eu tô frequentando. Por quê? Será que tem só casal hétero ali e eu me percebo incomodada porque eu não gosto daquilo? O que tá acontecendo comigo? Eu não tenho mais prazer com meu marido. Eu não sinto mais tesão com o meu corpo. Eu não chego mais ao orgasmo. Eu não fico lubrificada. Eu não tenho prazer com o meu próprio toque. E aí? Olha, é verdade. Então são coisas que às vezes têm muito mais a ver com como a gente se relaciona com o mundo do que às vezes só com um parceiro. Porque também acontece isso. Muitas vezes a pessoa quer ir no consultório querendo um sexo mega extravagante, um sexo louco. E aí eu Quer pergunto viver uma experiência diferente. selvagem. Mas na vida dela, ela não faz nada demais. Ela é monótona. Não tem nada da vida dela que Ela não proporcione tem nem prazer. savoir-faire para passar para o outro e Isso. enxergar isso nela. Porque nesse caso, Luiz, é engraçado. Tem pessoas que têm aquele sex appeal, Sim. né? Que você olha. E às vezes não é bonita, a pessoa nem é bonita, nem tem, mas ela tem o borogodó. Ela tem uma energia Ela ali, tem né? uma energia, ela É. transmite isso, É isso mesmo. né? E ela consegue, às vezes, com poucas palavras. Não, e com a Sim. roupinha básica, né? Aquela blusa branca, aquela calça jeans. E ela E a pessoa chega tá e assim, né? fala e ela se coloca. Impressionante. Sim. E é sobre isso. É exatamente sobre isso. Eu chego que tem um dos conceitos também, que é da Organização Mundial da Saúde, que fala que sexualidade é uma energia. E tem muito a ver com esse mundo quântico também, sabe? De matéria, de movimento, de energia. Porque quando essa pessoa ela exala sexualidade ou sensualidade, você olha pra ela. Você quer estar perto dessa pessoa. É impressionante. Assim como se ela Tem tá um borocochô. imã, né? É Um um imã. imã. Você E vê quando que o ela sexo tá- rege tudo. Né? Né? Exatamente. E quando ela tá borocochô, o contrário. Você fica...
Será que eu tenho energia para dar conta daquela energia você que não sabe existe, né? e eu falei sobre beleza, e realmente não são as pessoas mais bonitas que têm esse. Sim, sim, não é mesmo. Não é. E às vezes nem as mais magras, nem as que têm o estereótipo, né? Isso São é aquelas incrível. pessoas que chegam chegando. Sim. Que ela fala, você já sente né? Ela já te transmite aquela Sim. postura. É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, e aí traz até outra pergunta, né? Pessoas que não são assim, como é que funciona pra elas? Exato. Porque às vezes também chega esse tipo de demanda de Luísa, como é que eu faço pra ser Eu sexy? já pensei nisso. Outro dia, às vezes você olha para determinadas pessoas e pensa, será que essa pessoa, será que ela conseguiu ser feliz desse jeito? Uma pessoa apagada, assim. Sim. E é isso. Por que que ela tá apagada? Eu também tento trazer muito isso, assim. A sexualidade num todo, né? De forma bem ampla. Cadê o foguinho dessa pessoa? Ela tem prazer pela vida? E tem, Ela acorda, né? E isso é importante. exatamente. Nem todo mundo tem esse prazer pela Mas aí a vida. vida fica sem graça, porque se você acorda e não tem nada que te motive, porque eu acho que tudo vem do sexo, né? De alguma certa forma, sim. Talvez quando você não tem esses hormônios que te sustentam, eu até trazer alguém depois para falar sobre hormônios. Eu uso muito os chips, Legal. os famosos chips, e vou te falar, não vivo sem. Parece que quando o meu vence, menina, Você eu já tenho que sente, tomar né? algum outro tipo de hormônio, né? Ou parece que eu morri. E eu detesto me sentir dessa forma. É horrível mesmo. E é isso. Se você não consegue levantar da cama, como é que você vai ter energia pra transar, gente? Exatamente. E às vezes, se você tiver energia, como é que você vai se conectar àquilo? Porque tá outra coisa também que eu tento muito trazer para meus pacientes, que vem de uma certa forma de educação. Porque a gente não foi educado para isso e nem aprendeu, né? Que é a degustar a vida. Igual quando a gente tá aqui, né? Tem água, vinho, um biscoitinho. Por que não colocar na boca e sentir? Isso aqui mexe como comigo? Tem gosto de quê? O como é importante, a gente não faz isso. Porque, infelizmente, a gente quer tudo isso, né? Quer ter uma vida incrível, mas a gente faz 1 milhão de coisas. É impossível, às vezes, dentro da característica de qualidade de vida que a gente tem, conseguir ter prazer em outras coisas, porque a gente precisa de tempo para isso. Precisa. A gente precisa de dedicação. Gente, tempo é tudo. Você falou uma coisa aí que eu acho que tempo é tudo. Tem hora que eu falo assim, eu preciso parar um pouco e ter um tempo para mim, porque você só vai se curtir Sim. a hora que você dá um tempo. Sim, sim. Né? Por isso que eu faço pausas. Importante. Eu faço umas pausas, porque tem hora que eu tenho que olhar. E outra coisa que eu acho que me motiva muito, que sempre me mantém em alta, exercício físico. Ótimo. Né? Sim, é muito importante. Te motiva para uma série de outras coisas, te dá vitalidade, te dá... Eu acho que é super Não importante. mexe com tudo, né? O exercício físico ele é fundamental. Até por conta disso, assim, a gente é obrigado a olhar mais pra gente. É verdade. Então, por exemplo, se você vai fazer uma academia, você vai ter que ser obrigado a saber qual é a musculatura que você tá puxando, pra saber se você tá fazendo certo. Isso é uma certa... Você falou em academia, lembrei de uma coisa agora. Pompoarismo. Olha aí. Isso é uma moda agora, né? Moda não, que sempre existiu. Isso realmente adianta? Olha, é um exercício, né? Como vários outros. É um exercício né? muscular. E exercícios fazem bem. Fazem. Porque a partir do momento também que você está fazendo exercício, assim como, né, dança, que você adquire uma certa consciência corporal, o exercício de Kegel, né? Ele também faz com que você observe e tenha consciência com a sua vagina, com a sua vulva, com a sua sexualidade. E é isso que também faz com que a gente se sinta bem no sexo. Sim. É todo esse movimento de você ir buscar a coisa, do que te leva a buscar a coisa, de você treinar em casa e ver que você é capaz de fazer várias coisas e não só receber e ser passiva, né, sexualmente. Isso eu acho que nos dá também um poder muito grande. É verdade. Que é algo que nos foi tirado. Com certeza. E essa sexualidade, essa virilidade, para a mulher, ela vai até que idade? Que eu vou te contar um negócio aqui. Olha, normalmente quando a mulher chega na menopausa, tem essa queda toda. Mas como a nossa sexualidade ela é composta, né, por questões fisiológicas,
culturais, sociais e emocionais, não adianta também, se esse corpo dela tá em processo de decaimento hormonal e tudo mais, mas se ela se sente bem com ela mesma, se ela tá num momento ótimo da vida na relação, ou que os filhos às vezes saíram de casa, já tá tudo certo, essa mulher também ela pode ter mais prazer, porque os compromissos já foram meio que resolvidos, eu acho, que grandes responsabilidades já foram resolvidas. Então, eu acho que para a mulher, ela ainda vai mais tempo. Eu vou te contar um caso. Ela vai mais tempo. Para o homem é mais difícil, né? Pois é, mas socialmente não é o que acontece, né? Normalmente os homens estão transando até os 80 com as novinhas. Pois é. E as mulheres estão aí sozinhas, porque também eu acho que com a maturidade sexual elas vão ficando mais exigentes. E aí os maridos às vezes não dão conta. Elas vêm de uma relação de enganação, né, do marido, de ele vender um bom produto e durante os anos não fez nenhuma massagem em mim, quer transar todo dia. Não dá. E aí eu acho que é isso, assim, a mulherada tem percebido que elas não precisam mais estar nesse lugar. Eu tô atendendo hoje uma paciente de 63 anos. Eu tenho uma tia de 80 que falou pra mim, 80 e poucos. Aí ela virou pra mim e falou assim, não sei o que acontece. Eu tô sempre disposta. Eu falei assim, mas não é possível. Aí eu tenho meu marido que ainda fez uma brincadeira. Não, vou te arrumar Ela tá viúva. Vou te apresentar um amigo meu, mais ou menos da sua idade. Ela falou, da minha idade eu não quero, eu quero um homem de 40. Eu falei, como assim? Como assim? Eu falei, não acredito, tia. Ela falou, não, eu quero. É só pra me divertir? Eu quero. Certíssima ela. E eu tenho ainda tesão. Maravilha. Eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, mas como é que pode? E outra coisa que é importante, provavelmente ela teve um histórico de vida em que o sexo foi prazeroso pra ela. Porque isso também é um fator. Igual a gente começou... Fica na memória, será? Também. Mas, por exemplo, imagina, a gente às vezes usa, e eu ouvi muito isso de professores também, pra fazer sexo tem que pensar em sexo. Acho justo. Mas se você não tem um antecedente, se o seu conhecimento sobre sexo não é bom, suas experiências foram péssimas, você vai pensar em sexo, vai te causar sofrimento. Vai ser pior pensar do que não pensar. É verdade. Então é isso, tá? Eu vou falar pra essa pessoa pensar em sexo, mas quando ela pensa em sexo, o que vem à cabeça dela? Então isso tudo vem de um histórico de vida. Sim. Vem muito de um histórico de vida que você traz recordações muito boas e que você ainda continua vivenciando isso com o passar do tempo. Porque, na verdade, uma das coisas que dão mais prazer relacionadas ao sexo é a fantasia. É a fantasia. O sexo pelo sexo, ele é bom, mas ele é bom porque ele está concretizando algo que eu fantasiei. Que também é algo que nós, mulheres, não aprendemos. Normalmente isso fica muito vinculado aos homens. A pornografia, o lúdico para o sexo sempre foi para os homens. Né? Essa coisa, inclusive, do burlesco, que tem surgido um pouco agora, tá chegado em Brasília, né, em alguns lugares, que tem trazido a coisa do burlesque, da sensualidade através da arte. E o quanto isso é incrível, mas antigamente os prostíbulos é que tinham essas mulheres, né? Sim, sim. E hoje não, hoje a gente tem que ser valorizado, é a arte. É difícil a mulher fazer aquilo também. É verdade. Sabe? Então tudo isso tem surgido, tem vindo justamente com esse propósito também, eu acho que de acender mais essas coisas. E de nos fazer vincular o sexo a outras coisas, que não só a penetração. Isso que eu falo, o prazer, ele vem de diversas formas, né? E as pessoas, é lógico que acho que existe uma certa timidez, principalmente por parte dos homens, que os homens sentem prazer de outras formas também, mas nunca vão admitir isso para a mulher, para a parceira deles. Sim. E aí é isso, né? Aí, entrando nesse aspecto, a gente infelizmente vê homens chegando a hospitais com coisas infinitas enfiadas em si próprio. Você imagina, e é isso que a gente comentou, né? Do homem que tava com um peso, gente, de academia enfiado no ânus. Aí eu fico pensando, gente, esse cara, ele prefere não, porque eu tenho certeza que na humildade dele ali, pra mulher dele fazer alguma coisa. Exatamente. É isso que eu ia falar. Aí você pensa, é melhor você ir parar no hospital e na manchete do jornal do que compartilhar com a pessoa que você escolheu amar. Tá errado, gente. Assim como meus pacientes, quando eles chegam na terapia sexual e brocham, aí eu pergunto, sua esposa sabe que você veio na terapia? Não.
Eu fico, gente, mas Não tem então a gente coragem. precisa falar sobre confiança. Porque se você é casado há 20 anos com a mulher e não tem coragem de conversar sobre broxar, a gente precisa conversar sobre Mas os esse homens sempre relacionamento. foram muito fechados, inclusive não só para esse tipo de assunto, para qualquer outro Sim. tipo de assunto, que você tenha que trazê-los para uma realidade, ou para né, é um confronto. Sim. O homem sempre vê isso como Sim. são Mas- tabus, que ele vai perder a masculinidade dele se ele falar. Não, mas é isso também, né? Historicamente, a gente também tem que pensar nesse outro lado. Porque assim como a sociedade criou mulheres para serem princesas e servirem aos homens, a sociedade criou o homem para fazer o sexo objetificado, mas para ele participar também de lutas e embates, né? Então, se ele for muito emocional, ele não consegue encarar as coisas. Então, existe um funcionamento, que é o que a gente chama, né? Na criação desses comportamentos. É verdade. Só que hoje, eles não estão sendo mais importantes, não estão sendo tão mais saudáveis. Porque esses Eles homens. estão transformando os heróis de quadrinhos tipo Superman, o He-Man, em homossexuais. E eu acho que é pra trazer esse lugar de, gente, pelo amor de Deus. Não é assim como a sociedade prega, pelo amor de Deus. Vamos O mudar. homem tem que ser o forte, o viril, tem que ser o... Na verdade, você tem que ser você, né? É. Se você for uma pessoa que quiser Que é ser assim. bombado, massa. Se isso te fizer feliz e te der prazer, ótimo. É. Seja esse homem. Porque, na verdade, hoje é isso. Ser homem é você entender que você é um ser que, cara, tem construção, que tá numa sociedade doentia, sabe? Que também não sabe o que quer. É A verdade. gente se modula em relacionamentos que também não são legais, É verdade. Que castram. que castram os Que homens, tiram, sabe? é. Que não pode dar ele esse lugar de não quero transar. Como assim, gente? Você tá exausto, você tem que manter sua família, tá todo mundo, tá sendo difícil pra todo mundo, mas esse homem ainda tem que ter ali o pau duro, independente do que aconteça. É. Não é justo, porque ele vai falhar. É fisiológico. E aí ele também começa a se cobrar e aí entra num ciclo. Exatamente. Exatamente. É. E essa mulher também começa, né? Porque por mais que a gente queira, às vezes, homens que sejam mais vulneráveis, a mulher também tá aprendendo agora a lidar com essa vulnerabilidade. É verdade. Porque é isso, como a gente tá se empoderando e os homens não... E isso também tá mexendo demais, né? Isso tá baixando um pouco. Exatamente. Porque são empoderamentos e a gente tem que entender o que é poder também. Antigamente, talvez, ter poder era ter um falo enorme. E você acha que isso é. Hoje, não. Se você não usar o seu falo enorme e não souber fazer o que com ele, não adianta você ter um falo enorme. Você tem que saber usar o seu falo. Você tem que saber lidar quando ele não sobe. É isso que faz você ser um homem hoje. Né? É verdade. Com certeza. Eu ia até falar, esqueci do meu raciocínio. Você falou e eu Ixi. parei e escutei. Mas, enfim, daqui a pouco eu lembro. Sim. Já teve algum caso muito curioso que você podia contar? Fora aí, você já contou alguns, né? Mas teve algum, assim, que tenha marcado muito nesse sentido da virilidade masculina? Ou que o... Então, eu já tive pacientes, isso também acontece, né? Dentro da área militar. Ah, E aí ele chegou até mim, é mais difícil ainda, né? Quando a pessoa tem uma porque eu já, carreira dessa. e eu conheço pessoas que entraram na carreira militar achando que ali eles seriam mais homens. E que eram gays. E que não, aqui vão colocar Eu vou colocar me eixo em mudar. mim e eu vou... Sabe? Tem Porque esse ainda pensamento. existe essa insegurança da pessoa também de falar, não posso ser assim. Sim. E aí eu vou ali dentro vão me colocar no meu lugar. Porque infelizmente é assim em muitos lugares também, né? Essa coisa de, não, você tem que ser homem. E ser homem é ultrapassar limites da dignidade humana, né? Pra muitos. Só que não. E aí você percebe que você é mais gay que você imaginava, né? Porque você tá num lugar com muitos homens. Aí falou, aí que a coisa vai piorar. Exatamente. Aí você vai ver os fortões, Você fala, os homens sem camisa, sem roupa toda hora. se ele não tinha certeza, agora ele Agora tem, né? ele tem. Ele já vai para se decidir, né? Exatamente. Essa coisa, né, de também durante muitos anos se separar a escola de meninas de meninos. Gente, isso era ruim partindo do pressuposto de todo mundo ser hétero.
Mas não era o caso, né? É. De ter que seguir essa norma. E a sociedade ainda tenta colocar isso dessa forma. Mas eu acho que você acha que a sociedade vai mudar nos outros. Eu acho só depois quando essa geração crescer e os antigos forem embora. Os antigos. Que pena, né? Os antigos eu acho O ótimo. conselho anterior sair O da... conselho. Mudar. Os antigos é ótimo. Mas assim, tem pessoas mais antigas, igual eu acho que o próprio Papa atual tem tentado trazer um pouco mais essa coisa dessa sexualidade de forma mais justa para as pessoas e para as mulheres. Antigamente não era aceito, né, bem visto socialmente uma mãe sozinha ser mãe. Hoje ele já defende isso, essa maternidade solo. É E o verdade. quanto que isso é importante, É verdade. sabe? E as redes sociais? Vamos falar um pouco sobre como elas Nosso estão perigo. impactando. Porque está tudo muito assim, não é libertino a palavra, mas vulgarizado. Sim. Eu acho que eu também li sobre isso, eu achei muito interessante. A gente começou a colocar a sexualidade pra fora, a gente tá tirando as pessoas do armário, vamos deixar dessa forma. Exato. Só que a gente não tem, quando essas pessoas saem do armário, um lugar pra gente acolher elas. Então tá todo mundo, de alguma forma, se identificando com algo, que seja pelo impulso, né? Porque eu acho que essa nossa sexualidade, ela também é uma pulsão de, nossa, gente, eu vi pessoas se beijarem, eu quero também. Eu quero sentir aquilo que as pessoas estão sentindo, eu quero sentir aquele, né, de duas pessoas se beijarem Porque e às vezes existir né? Tá um demais. afloramento. As redes sociais estão assim Sim. declaradas. E a gente precisa trazer um suporte emocional também, de tá, gente, beleza, tá todo mundo saindo do armário, mas o que a gente tá fazendo com isso? Sabe? Porque assim como quando exercem muito essa heterossexualidade padronizada, a gente também não quer mais. Então, ir para o outro extremo, né? Normalmente, historicamente, é o que acontece, da gente ir para os outros extremos. Mas a gente tem visto que não é um caminho também que seja interessante para as Aham. pessoas envolvidas. Nem para as consideradas minorias, que não são minorias, coisa nenhuma. E esse outro lado, que defende muito essa coisa, né? Do heteronormativo cis, assim. Então, eu acho que, na verdade, hoje a gente tem tido esse espaço de diálogo, que é o importante. Sim. De aprendermos a discutir as coisas, a trocar, que eu acho que é o mais importante, a colocarmos e a darmos espaço para o diferente. Sim. E isso, igual que você está fazendo, é muito legal. Porque pode ser, Luísa, eu não concordo que você seja bi, por exemplo, mas me faz tentar entender por que você pensa dessa forma. Exato. É tão mais interessante, porque o que faz, eu acho que a gente... Mas eu acho que as pessoas estão mudando muito a cabeça agora, eu não sei. Que bom, né? Eu acho. Que bom. Eu acho. Eu vejo dentro de casa mesmo. Meu marido tem 70 anos. E ele tem uma cabeça super tranquila. Que bom. E é uma Inclusive, coisa... porque nós temos, eu tenho na minha família, ele tem na dele. Então, é uma coisa que hoje a gente precisa saber lidar e para passar e trazer, agregar essa pessoa na família. Sim. Porque eu acho que por eles mesmos, eles já se meio que excluem, vivem... como é que eu digo para você? O que eu sinto? Medo da rejeição. Sim. O medo da rejeição grita muito alto nisso, na cabeça deles. E acabam por esse medo, fazendo coisas para agradar o tempo inteiro. Sim. Mas isso existe independente da orientação sexual da pessoa, né? A gente vem de uma rejeição, né? Não, mas a gente vem de uma sociedade que nos ensina, pelo menos quando a gente está na escola e é muito criança, que amor é eu dar ao outro aquilo que ele quer. Só que, por exemplo, tem crianças, né, que se percebem já transexuais, por exemplo, e é isso, como é que é? Ela não tem noção, gente, que aquilo é ser ou não ser mulher, ser trans, ser menino, menino, ela não tem essa noção. Não tem. Então, isso é muito importante nesse diálogo. A gente trazer esse outro lado. Porque é isso, nós somos adultos, beleza. O que eu tenho conhecimento, já tive várias experiências, eu posso saber o que eu faço com isso. Agora, crianças, não. Então, como é que a gente explica, por exemplo, algo que você perguntou, a gente nasce assim ou a gente é construído? Tem gente que a gente ainda não sabe explicar, porque tem muitas variáveis que não tem como a gente isolá-las dessa equação. Entendi. E quando a gente deve procurar uma terapia, vamos supor, se você notar alguma coisa na infância? É desde a infância que a gente tem que tratar? Sim.
Os pais e a criança. E aí, por exemplo, eu acho que as redes sociais hoje estão trazendo também esse lugar de fala, de encontrarmos profissionais. Sim. Então, por exemplo, até por uma questão minha de nicho... Era muito mais difícil, né? Uma pessoa mais. procurar um sexólogo. Muito mais. Mas hoje as pessoas ainda chegam com muito essa demanda de o homem com disfunção erétil e ejaculação precoce e as mulheres com falta de libido. É o mais clássico. É a ponta do iceberg, que às vezes as pessoas vão percebendo até através da rede social. Porque hoje a gente tem vários outros influencers aí que vão trazendo essa coisa do empoderamento, do sexo. Então vai chegando até nós e aí a gente vai percebendo que a gente tem um problema. Sim. Porque a ignorância também que a gente tinha durante muito tempo, por conta da falta das informações, nos fez achar que a gente estava indo num caminho certo. Mas agora a gente tem informação. É verdade. Aí você fala, eita, peraí, sexo então, eu posso ter prazer. Você fala, caraca, que louco. Não precisa ser um tabu. Ou eu não preciso fazer porque eu sou casada. Não é uma obrigação. Porque isso também é importante quando a gente fala de mulher, né? O estupro conjugal não era considerado estupro até 1991. Tem 20 anos. E existe o estupro conjugal, né? Existe. Que é isso de, só porque eu sou casada eu tenho que dar pro meu marido porque é minha obrigação como esposa. Isso é muito sério. E normalmente são mulheres que nunca sentiram prazer. Pois é. Porque se é por obrigação, a pessoa já não tem prazer. Não, isso pra quase tudo, né? Imagina no sexo. Tudo. Né? Tudo. Então é muito importante, assim. E aí, essas mulheres, como é que elas vão educar suas filhas em relação a prazer? Não vão. Ela vai castrar, porque ela acha que é o papel que tem que ser feito. É verdade. Gente, uma menina tão nova, 30... Olha, que bagagem, viu? Que coisa boa. Que bagagem. Não, eu acho muito... Eu adoro falar sobre essas coisas, porque a sexualidade rege a vida da gente. Sim. Né? Em tudo. Sim. É pulsão de vida, né? É verdade. E você vê, é o humor. Humor. Sim. Né? Na sua vontade de fazer, de trabalhar. Tudo vem do sexo. E outra coisa, você tocou nisso, eu lembrei. A sexualidade, ela envolve o todo. Então, por exemplo, eu não exerço a minha sexualidade só entre quatro paredes. Eu exerço em tudo. Exato. Então, por exemplo, quando as pessoas chegam pra mim e falam, Luiz, eu também quero ter um sexo ótimo. Essa de deixar o sexo com a última, pra você gastar, com a última energia que você tem no final do seu dia, esse sexo não vai ser tão incrível. Porque você tá com a cabeça cheia. Dificilmente no seu dia você se programou pra pensar ou fantasiar sobre como vai ser sua noite. Você não compartilhou nada com seu parceiro. Então, como é que você quer chegar no final da noite cheio de uma caralhada de coisa e ter um sexo massa? Então, muita gente às vezes transa porque já tá ali. Já tô aqui mesmo. Vamos fazer. Ele só encaixa... Já me livro disso e sigo. Sim. Aí dorme de casulo, já ouviu? Já ouviu esse termo, gente? De casulo, né? Casulo é dormir com a minhoca dentro. Olha. Essa eu gostei. Posição casulo, Que às vezes é isso, o cara vai lá, chega e... E as pessoas acham que isso é sexo. Então... Será que alguém pensa que isso é sexo? Com certeza, todo mundo quase pensa que isso é sexo. Isso não é sexo, gente. Isso pode ser um pouquinho, mas não resumam isso a sexo, por favor. É mesmo? Sim. Me fala aqui, Luísa, quais são suas especialidades? Agora eu quero saber. Então... Todo mundo vai precisar de um sexólogo a partir de hoje. Ai, credo, que delícia! Gosto. É aquilo, né? A gente não tinha problema, agora a gente tem um monte. A gente quer resolvê-los todos. Quer resolver. Então, eu saí da psicologia, fiz psicologia achando que eu ia trabalhar em RH, que era uma área que eu sempre amei. Vi que não fazia nenhum sentido. Acho que não. E me percebi também que eu sempre fui uma pessoa muito expressiva. Sempre gostei de ser diferente das outras pessoas de alguma forma. Cabelo ou um acessório. Então, eu sempre quis me manifestar através de comportamentos que não eram considerados tão comuns. Então, eu sempre achei que eu fosse diferente de alguma forma. Quando eu entrei na faculdade, e a gente conhece um pouco da sexualidade, mas não é nada disso que eu sei hoje. A sexualidade, ela fala de sexualidade por conta de Freud, olha lá. Sim. Só que eu acho que juntou um pouco de eu me olhar também, assim como você falou da sua experiência, eu sentia que também... Eu cresci dentro de um universo uma bolha muito heteronormativa certinha, mas eu vi que eu também não me encaixava totalmente ali.
E aí eu entrei na psicologia e lá dentro eu fui conhecendo pessoas e tudo mais. E aí eu conheci uma pessoa, que é uma professora, que é a Tatiana Leonço, que é maravilhosa, que na época Acho que eu já ouvi trabalhava com falar, né? políticas públicas LGBT. É? Ah, E só que ela era uma professora e é, né? Uma professora muito diferente. Então ela nos dava a oportunidade de, por exemplo, ir para trabalhos de campo em que eu conseguia ver fora da minha bolha. Então eu via lá na UNB uma galera, teve um evento que chamava Beijaço, que todo mundo meio que se pegando, assim. E eu falei, gente, mentira. que energia sexual é essa? Que máximo! E eu nunca tinha visto isso, acho que só nos filmes. E aí veio um brilho, porque eu vi pessoas diferentes, negras, pessoas baixas, mais altas, travestis, Olha. tudo. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Parecia a Disney pra mim. Aham. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, quanta possibilidade de sermos a gente. E aí que eu fui entendendo que aquilo era sexualidade. Porque até então eu era super leiga. Aham. E aí eu fui vendo o quanto que também eu me percebia querendo estar naquele lugar, de usar roupas, de me vestir de formas talvez mais ousadas. Eu nunca percebi espaço na minha bolha. E aí eu entrei na psicologia, fiz a minha monografia, e aí depois eu fiz um curso de terapia sexual, que durou 1 ano, que era só para psicólogo, porque nem todos os cursos de sexualidade são só para psicólogos. Depois fiz um curso de pós-graduação, né, em sexologia e psicologia, em São Sim. Paulo. Cheguei a fazer um curso de sexologia forense, porque eu também acho que essa coisa da pulsão sexual, ela, Sim. quando às vezes não vai para os lugares certos, É. ela vira Acaba, crimes, vira crimes. vira, vira assédio, vira É. estupro, vira parafilias, né? Que são comportamentos que não são considerados saudáveis socialmente. Que eu também atendi já em consultório. A coisa do froteurista, por exemplo, né? Que é o homem que força ali de alguma forma uma situação sexual em que ele tá roçando em alguém dentro do ônibus e às vezes ele ejacula, como a gente já deve ter visto em jornais por aí. Sim. E que tem sex education também, de uma forma muito didática e de forma muito interessante, sabe? Trazer isso também para algo que seja um assédio. Sim. Isso é problemático socialmente. Então eu fiz esse curso de sexologia forense e também fiz um curso de pós-graduação em São Paulo de sexologia aplicada. Olha, Sabe? Então, assim, eu preparadíssima. amo trabalhar E é em sexualidade. engraçado que é um ramo da psicologia, sexologia, que não é tão... Você não encontra tantos sexólogos, Pois é. não é? Não mesmo. Não existem tantos. E eu, assim, trabalho há 12 anos com isso. E acho que hoje eu posso dizer que aqui em Brasília, eu acho que eu sou uma das pessoas mais renomeadas, graças a Deus, e graças a muito trabalho, Que sabe? bacana. E assim, eu sempre peço também para meus pacientes, quando eles podem me avaliar, vocês podem me encontrar lá no Doctoralha. É. E lá, inclusive, tem várias opiniões que eu peço sempre para eles me avaliarem, para trazerem para o público novo que sexualidade não é você chegar lá e eu te ensinar a transar. Você não vai chegar lá e ver um monte de pênis, não vai ver um monte de vagina, vulva, produto erótico. Eu vou trazer Acho que isso a quando eu pessoa perceber que seja interessante e que a pessoa se sinta confortável. É lógico. Mas a psicoterapia, né, ou sexoterapia também, que a Ana Canosa chama, é um espaço pra gente falar da sua sexualidade dentro de um espaço terapêutico. Sim. Mas eu não vou te tocar, eu não vou te masturbar, porque também acontece dos pacientes chegarem pra mim e perguntar, Luísa, tem direito a quê? Ficou como assim, gente? Você vai sair de lá melhor que você entrou, se não tá bom, não? Tá certo. Sabe? Porque Ressignificando um monte de quando coisa. elas buscam, elas estão indo atrás de uma cura, né? Sim. Uma pílula Quando mágica, a pessoa né? tem coragem, né? Sim. Porque até ela tomar coragem para poder buscar um sexólogo. Sim. Não, eu tenho uma paciente que ela deu de presente para os pais uma consulta comigo. Eu achei aquilo tão incrível. Eu falei, gente, me deem de presente. Eu até vou postar sobre isso. Me deem de Que presente. legal. Porque é isso, gente. Que legal. É bacana mesmo. Olha, amiga, eu vou te dar uma sessão de terapia sexual porque você tô vendo aí que tá tudo errado. Cara, que massa. Porque sabendo disso, eu vou usar essa 1 hora de terapia para direcioná-la. Para mostrar certeza. onde é o clitóris, porque muitas de nós não sabem nem onde fica. Gente, que impressionante isso, Nunca, né? nunca Mas são viram. pessoas que nunca sentiram prazer, eu acho. Não necessariamente. Não. Tem um monte de gente que às vezes tem sexo frequente, mas que acha que sexo é isso.
ela servir ao marido, ou ela tá ali só qual é o nome do termo? Da coisa de você performar. Tem muita gente performando sexualmente. Que não tá conectado, não tá ali trocando com o outro, gozando, gemendo. Tá ali porque acha que... porque tem que fazer. Porque acha que tem que gemer de um jeito, porque a posição tem que ser sexy, porque o olhar pra câmera tem que ser Exato. Tem que ser a mulher transona. Ela não é a mulher que tá ali... Amor, hoje eu quero algo diferente. Não, ela tá ali fazendo o que as atrizes pornôs fazem. Não, e deve ser aquele tipo que faz, acaba logo, porque... Isso. Goza, mas... Não vê no sexo um prazer, Isso. Né? Não vê troca, não vê conexão. Vê um momento de, meu marido quer, eu tô aqui, vamos. Mas não, gente. É um desrespeito a nós também, Mas eu né? penso que quando é assim, o amor também acaba, não acaba, não? Sim. O amor próprio dela, então, acaba que é uma beleza. Mas o amor pelo outro Também. Ele vai se desfazendo, porque aquilo passa a ser uma obrigação. Sim. E quando o momento que você tem com seu parceiro não é mais um prazer, tudo se perde. E aí, é nesses momentos que às vezes as pessoas buscam a mim. Luiz, meu que eu ia casamento tá perguntar. acabando. Você fala, agora você me procura, né, trem? E aí elas conseguem rever, eles, né, numa forma geral. Olha, o que eu tento trabalhar é... Acho que a mulher tem mais coragem de buscar Sim. uma sexual. Sim. Mas normalmente é assim, às vezes a mulher procura porque às vezes o marido procurou pra ela ir, né? Porque assim, amor, a gente tá com problema na relação, a gente transa pouco, mas a culpa é da mulher, que transa pouco. Sempre. Sempre. Tudo a culpa é da mulher, né? E aí, quando a mulher chega e eu vejo que ela foi porque o homem quis, eu já fico, vamos falar dessa relação? Como é que você se sente nessa relação? Porque é isso também que eu quis falar um pouco, né? De esse empoderamento, que ele é empoderamento pra quem? Porque às vezes o homem manda a mulher pra ela se empoderar pra ele. Exatamente. Mal sabe ele que é um tiro no pé. Mas aí o que acontece? Quando a mulher se empodera pra ela, porque ela se sente bem, aí você escuta do homem, pra que você tá fazendo isso? Exatamente. Eu não gosto assim. Ou ele se sente traído, você fala, você tá me traindo com outro. Exatamente. Né? É engraçado isso, né? E eu percebo muito que, infelizmente, às vezes, eu digo... Ou é o ciúmes, Sim. né? Porque a mulher normalmente ela se apronta muito pra ela. Sim. E para as outras mulheres dizem, né? Para as outras mulheres, Sim. Mas, infelizmente, existe uma competição ainda muito grande entre nós mulheres, sabe? O que é uma pena. Porque somos pessoas diferentes, gente. Se a gente conseguir... Isso aí a gente tem que aprender com os homens. Essa lealdade entre o masculino, a gente precisa aprender. Porque a gente é muito... ileal. A gente é muito traiçoeira com a outra. Porque é isso, se o marido trai, a mulher vai culpar a outra mulher, gente. Larga esse marido. É impressionante, né? É absurdo o número de vezes que a gente vê o cara aprontando e a mulher brigando com a outra. A culpa foi da outra que tá com... gente, é impressionante. Bom, vamos quebrar esses tabus. Vamos, por favor. Né? A gente precisa quebrar esses tabus. Gente, tem que procurar uma sexóloga porque ela faz bem pra tudo. Mesmo se tiver boa relação, né? Mesmo. Ajuda a dar uma pimentada. Lógico, não ajuda as coisas a não piorarem. Ajuda as coisas a não piorarem. Vamos que procurar. já é excelente, né? E aonde que você atende, Lu? Então, eu tô atendendo online por enquanto e atendendo na minha casa. Pra vocês me encontrarem na rede social, vocês entram lá no Lu Miranda Sexóloga. Vai estar aqui embaixo na tela. Mas se colocarem também Lu Miranda no Google, vocês já conseguem me achar também. Nesses 12 anos eu fiz, graças a Deus, bastante trabalho. Que bacana. Já tive podcast na JKFM com Sexy Gente, Night. Ela fala mesmo, ela é liberada. Tem muita coisa que a gente não falou em alguns termos aqui no podcast, né? Mas com o tempo a gente vai... Acho que as coisas vão se liberando, a gente vai falando. Mas dentro de um consultório, vocês não sabem o que pode ser. Não, e a delícia. E assim, meus pacientes sentam no chão, no tapete. Porque eu quero tanto que eles sejam eles. E eu luto muito por... E online também dá para ter um atendimento? Eu atendo pacientes que moram em outros países também. Porque a vantagem do online também é essa. Eu atendo pacientes que moram na Austrália, na Itália, na Argentina, que estão em Londres. Olha que legal. É muito incrível. E normalmente são quantas sessões de terapia uma pessoa precisa? Sempre? Sempre. Ela precisa, assim... Normalmente eu fecho pacotes mensais de 4 sessões. Tá. Mas depende. Depende de como a pessoa se dedica.
É o que eu falo. Meu filho fala isso pra mim. Mãe, todo mundo precisa de um terapeuta. Sim. Todas as pessoas. Terapia não é uma coisa que você vai fazer e vai parar. Você precisa de um terapeuta. É uma manutenção, todas né? as pessoas precisam. Ninguém é perfeito. Sim. Você sempre tem uma deficiência em algum ponto. Claro. E que você precisa trabalhar. Perfeição a gente não consegue atingir, mas a gente consegue melhorar. Exatamente. E é o que faz de nós humanos, né? Essa construção diária. E uma coisa que eu sempre pergunto e questiono e trago para meus pacientes é da gente se questionar também e se perguntar quem eu quero ser hoje. Como é gostoso a gente acordar, olhar para a janela e falar, sempre gente, falo e hoje? isso. Eu quero ser quem? Eu falo muito isso. Eu quero ser séria? Eu acordei querendo ser espivitada, madura? Eu posso ser tudo num dia se eu quiser. E eu brinco muito disso. Eu vou fantasiada de princesa hoje. Aí eu coloco minha purpurina, que eu adoro. Batonzão, depende. E eu gosto, na verdade, de frustrar um pouco a expectativa do outro propositalmente. Né? De brincar com isso. Só eu sei quem eu sou, mas eu posso brincar com como o outro me olha. É verdade, tão legal, sabe? É verdade. Gente, olha, dá uma dica para essas mulheres que estão nos assistindo, ou para as pessoas, não só as mulheres, que eu falo mulher mais, mas eu acho que tem conteúdo aí para todo mundo, inclusive para os homens. Sim. Eu queria que você desse uma dica para as mulheres, para que elas se sintam mais libertas para procurar uma sexóloga, para se colocarem mais e tirar um pouco esse mito, esse tabu com relação ao sexo. Eu acho que, usando aí o nome até do seu programa, né? Eu acho que seria, seja mais você. É, isso mesmo. Sabe? Na sua essência. Se você não sabe quem você quer ser, vamos trabalhar isso. Né? Se você não sabe, se você tá perdida, pelo menos você sabe o que você não quer. Mas o que você quer? Porque é isso, Luísa, olha, eu não quero trabalhar o sexo, mas eu quero ser uma mulher mais empoderada. Vamos! Exato. Apesar de estar sendo aqui essa pessoa e ser sexóloga, eu não trabalho só com o sexo. O sexo é uma consequência. Então, o que eu proponho para as mulheres que estão me ouvindo é: vamos atrás desse prazer que talvez está sumido por aí, que está em alguma caixa que a gente pôs e não sabe cadê. Todo mundo merece sentir prazer. É verdade. Né? O prazer na vida. Acho que vem por aí. Com certeza. É tudo de bom, gente. A vida com prazer, ela se torna prazerosa. Amém. Não é? Sim. Luísa Miranda, muito obrigada por você ter aceitado meu convite. Seu conteúdo é riquíssimo. Obrigada. E eu acho que pode agregar para muitas mulheres, para muitos homens também. Sim. Né? Para todos nós ouvintes. E eu só posso te agradecer muito por você ter cedido o seu tempo e trazer esse conteúdo riquíssimo para gente. Obrigado pelo espaço de estar também alcançando aqui pessoas que talvez nunca viram, nunca ouviram falar. E que me procuram, me sigam lá no Instagram, vejam um pouquinho meu perfil para ver se você se sente confortável. E vamos falar sobre isso. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é, não. Não é, gente. E eu vou te falar uma coisa. Começou a falar do assunto, o negócio vai fluindo. Vai mesmo. Você quer saber mais e mais. Vai, que delícia. Gente, muito obrigada por mais por vocês estarem compartilhando esse conteúdo e por estarem nos ouvindo e estarem nos acompanhando. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, esses que estão passando de soslaio, e ativar o sininho para receberem nossos conteúdos, que são feitos com muito carinho e riquíssimos para vocês. Mais um final de podcast com uma pessoa maravilhosa, que foi Luísa Miranda. Obrigada. E nos aguardem que coisas boas mais vindo por aí. Beijo para vocês e até o próximo.